Após ler a matéria do Pedro Henrique no site The Anime, eu percebi que concordo bastante com ele, com o fato que a franquia Pokémon precisa de um fracasso para sair do comodismo. Sendo que não estou falando isso com desejo ruim à série Pokémon, que é uma das minhas franquias prediletas e acredito que seja uma das suas também. Até mesmo por ver conteúdos do Pedro Henrique, acredito que seja uma franquia que ele goste também, pois o desejo de fracasso não é para arruinar a franquia, mas é para ela despertar depois de anos acomodada num sistema de RPG simples e que não inova no seu sistema. Então, quero conversar com você trazendo comparativos de outros RPGs atuais que usam o sistema de batalha por turno e te mostrar que a franquia Pokémon é incrível e poderia ir muito além do que estamos vendo atualmente, mesmo com o Pokémon Legend Arceus, que está prestes a lançar. Conversar sobre Pokémon e sobre os fãs da série é saudável para todos. Pokémon Red e Blue surgiram em 1996, foram um sucesso absoluto e foi revolucionário, sendo que eles foram os culpados, por assim dizer, de estenderem a vida útil do Game Boy, pois venderam tanto que foi necessário ter mais Game Boys para atender a quantidade de novos fãs de Pokémon. E de lá pra cá, você já conhece a história, pois Pokémon se tornou uma série de entretenimento que vai além dos jogos. Se tornou desenho animado, quadrinhos, filmes e brinquedos licenciados incríveis. Mas voltando aos jogos, de lá pra cá, vários jogos da série foram criados, cada um com suas novidades. Alguns acrescentaram novos monstros, outros adicionaram novos tipos para balancear o jogo e etc. Mas olhar Pokémon como um jogo fora do mercado competitivo é uma coisa, mas olhar para Pokémon como um jogo de RPG por turnos no meio de outras empresas é outra coisa. E sei que muitas empresas tentaram copiar o modelo de capturar, treinar e lutar por turnos, sendo que não recordo de nenhuma delas que tenha se aproximado de Pokémon, seja pelo sucesso da franquia, que é enorme, ao ponto de não permitir novos concorrentes diretos, ou seja pelo carisma da série, que é impressionante, pois alguns dos monstrinhos são queridos por muitos no mundo todo. Mas quero te convidar a olhar de forma fria para o sistema de combate de Pokémon. Quais inovações reais você consegue me falar que ocorreram de 1996 para hoje? Estamos falando de 25 anos de jogos. Isso é tempo suficiente para inovar muita coisa. Eu sei que da primeira geração para cá, tivemos muitos monstrinhos novos. A Pokédex de 150 passou para 898, todos com características bem elaboradas. Sei que tivemos a tentativa das Mega Evoluções, que dividiu opiniões na base de fãs, e que hoje temos o Dynamax, que deixa o Pokémon gigante no campo de batalha, além dos IVs e EVs que foram acrescentados, criando um fator de treinamento maior, mas convenhamos que o combate se mantém o mesmo há 25 anos. Franquias como Shin Megami Tensei sofreu diversas alterações no decorrer dos anos, pois a Atlus conseguiu seu lugar no Japão, mas fora dele ainda é uma franquia de nicho pequeno. Dragon Quest é um RPG por turnos que tenta mexer na exploração e características gerais a cada jogo. Final Fantasy foi uma das séries nipônicas que conseguiu sair da Terra do Sol Nascente para o restante do mundo, modificando a cada jogo a sua fórmula, chegando até mesmo a sair do RPG por turnos para o RPG de ação, que hoje presenciamos nos jogos mais novos da série. Inovação é presente em várias séries que têm o RPG como elemento principal, mas sabe o que levou essas séries a buscarem essa inovação? Fracassos. Isso mesmo, mais vendas, má recepção ou algum prejuízo nessas séries fez elas terem que se movimentarem para garantir a sua existência. Algo que a série Pokémon não vê, pois nós os fãs não deixamos. Seja o jogo que for da série Pokémon, nós fãs vamos lá e compramos, seja pela nostalgia ou por não olharmos para as franquias rivais de RPG e acabamos financiando o comodismo da Game Freak ou de empresas como a ILCA, que foi licenciada pela Pokémon Company para fazer o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que vendeu milhões de unidades,
Mesmo com gráficos que não inovaram na franquia, mesmo com pokémons fora da Pokébola que parecem miniaturas estranhas e sem muitas novidades ao conteúdo do original Pokémon Diamond e Pearl, lançado em 2006, pois a grande base de fãs não permite o fracasso da série Pokémon, pois financiamos o comodismo. Vale frisar, esse vídeo não é para ofender quem comprou o remake de Pokémon e nem mesmo um vídeo hater, mas sim um vídeo de um fã que torce pela franquia, pois cresci jogando Pokémon, assim como você pode ter crescido jogando essa franquia tão amada de jogos. Mas, com Pokémon Legend Arceus à véspera do lançamento, senha do jogo da Game Freak, a desenvolvedora principal da série, torço por inovações, pois quero ver a série Pokémon crescendo, trazendo novidades empolgantes e chegando a ter mais fãs. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o que conversamos. Para você, a série Pokémon está acomodada ou não? Acha que mudanças seriam positivas para a série? Eu vou ficando por aqui. Valeu pelo tempo que passamos juntos conversando. Vou deixar até mesmo mais 2 vídeos do canal para conversarmos mais sobre outros assuntos de Nintendo Switch. Do mais, um forte abraço para você e até mais!